Vamos resolver agora a questão 49. E a questão 49 fala o seguinte: seja o quadrado ABCD, seja, né, o quadrado de 8 centímetros de lado, conforme a figura. Se CF é igual a 4 e se CH é igual a AG, tem-se BG igual a quantos centímetros? Bem, aqui a gente tem que primeiro identificar algumas coisas, né? Duas coisas que a questão já nos dá é o lado do quadrado, que é igual a 8 centímetros, né? E esse lado aqui, CF, que é igual a 4. Agora vamos perceber uma coisa. Esses dois triângulos aqui, ó, o FHC e o AEG, tá bom? Vamos perceber aqui. Então, ele tem dois ângulos, né? Dois ângulos retângulos, dois ângulos de 90 graus. Temos aqui, ó, aqui temos duas paralelas, correto? E aqui uma transversal cortando essas duas paralelas. Então, temos aqui os ângulos alternos internos, ó, iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, né? E temos também o seguinte, ó, temos um outro ângulo que é igual... Cadê? Então, se a gente tem esse ângulo aqui de 90 graus, temos esse ângulo aqui igual, então, naturalmente, o terceiro ângulo, né, esse aqui eu estava pensando para falar, terceiro ângulo vai ser o quê? Vai ser também igual. Então, temos três ângulos iguais, né, com o quê? Com esse lado aqui igual. Só que ele fala o seguinte, ó, CH é igual a AG. Então, a gente cai no quê? A gente cai lá no segundo caso, que é a ala, ângulo, lado, ângulo, né? O que seria isso? Seria para triângulos congruentes. Eu vou botar aqui na figura, só para você lembrar, tá aí na imagem, né? Só para você lembrar de que eu estou falando. Tá bom? Então, a gente tem aí que é o segundo caso, né? Que é a ala, ângulo, lado, ângulo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Se você perceber, a gente tem um lado e esse lado aqui é igual. A gente tem esse ângulo aqui de 90 que eles são iguais. Ó. Então, é ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, se a gente tem dois triângulos nessas condições, então o que acontece? A gente vai saber que esses triângulos são o quê? São congruentes. Com isso, a gente conclui que o quê? Que AE também é igual a FC. Então, a gente tem aqui ó, que o AE vai valer quanto? O AE vai valer 4 centímetros. Tá bom? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso buscar uma semelhança de triângulos. Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa figura aí. Aí, tirei. Aqui eu faço tudo sozinho. Né? E vou editando aqui conforme a gente vai fazendo. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou traçar uma paralela aqui, ó, a esse lado. Para eu buscar semelhança de triângulo. Ó. Vou traçar essa paralela, que é esse ângulo, e aumento esse lado aqui. Então, eu vou ter esse triângulo aqui, ó, vou botar um M, né? F é M, e aqui vai ser o quê? Se aqui é 4, aqui também vai ser 4 centímetros. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, semelhante, ó, esse semelhante ao qual? A esse triângulo AGB. Então, eu tenho aqui o triângulo FEM é semelhante, não vou nem botar o símbolo, hein? Semelhante ao triângulo FGB. FGB. Agora é só a gente fazer, né? Eu quero descobrir, ó, o GB. Então, eu tenho que esse lado todo aqui, o lado FM, que ele tem quanto? Ó, 4 mais 8, 12, mais 4, 16.
16 está para a base dele. Quanto que vale a base? A base vale 8, que é o lado do quadrado. Então, eu tenho que vale 8. E agora eu tenho essa altura aqui, ó, 12, né? 12, ó, essa altura aqui, 12, para o quê? Para esse lado aqui, BG. Eu vou botar aqui logo aqui, BG. Né? Então, o que a gente faz aqui agora? O que eu vou fazer? Posso simplificar, ó. Aqui eu tenho 8 com 16, então eu vou ficar com 2. Então eu tenho 2 aqui e aqui eu fico com 1. Eu posso simplificar aqui, ó, 2 com 12, eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 1. Multiplicando cruzado, eu vou ter BG vezes 1 vai dar BG e 1 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 6. Eu já encontro direto o meu lado, vale 6 centímetros, que vai ser a resposta vai ser então a letra C. Vamos resolver agora a questão 50. E a questão 50 fala o seguinte: seja uma função, né, de reais em reais, se o conjunto imagem de f é também um conjunto de todos os números reais dentre as seguintes funções, a que poderia ser a função f. Então ele está querendo, na verdade, aí qual é o que ele está querendo, né? É uma função que você aplique aí um número real qualquer e saia um número real qualquer, né? E a gente tem que ver se tem alguma que vai ter alguma impossibilidade. Então vamos lembrar aqui só que o conjunto dos números, né? Então a gente tem aí o do centro, é o conjunto dos números naturais, depois os inteiros, racionais, e aí essa cor magenta, né? Essa pink, né? Esse seria o conjunto dos números reais. Então ele está contido dentro, o números naturais, inteiros, racionais, está tudo contido dentro dos números reais, e por fora aí a gente tem o número complexo. A gente está trabalhando aqui com números reais, né? Então vamos pensar aqui, no x ao quadrado, ele vai sempre me dar qualquer número real? Não. Ele sempre vai me dar um quê? Um número real positivo, ele nunca vai me dar um número real negativo. Por quê? Aqui está elevado ao quadrado. Então, qualquer valor de x aqui, ó, vou botar aqui menos 1. Eu jogo ali, vai sair quanto? Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, qualquer número que eu jogar aqui vai ter sempre um número positivo. Então, nunca vou ter um número negativo, tá bom? Por isso, a gente... não é essa a resposta. Quando eu chego aqui no 2 elevado a x, a gente passa pela mesma situação. Qualquer valor que seja o x, ele também nunca vai me dar um número, o quê? Negativo, né? Então, eu também não pode ser. Então, eu já cancelo aqui A e o B. Aqui é o módulo. Então, qualquer número negativo também vai me dar só número positivo. Então, também eu fico aqui por, né? Mesmo que eu não soubesse, eu já acertaria aqui que é a letra D. Mas tem um detalhe aqui para logaritmo que é o seguinte, ó. Aqui a gente sabe que está na base 10, né? Quando não aparece a 10. Então a gente tem lá que o log... Caramba, eu sempre esqueço de botar o O do log. O log, né, de AX. Então, aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. A sendo maior do que zero, guarda isso aí que é importante, e diferente de 1, a minha imagem dessa função, a imagem vai ser sempre o quê? Vai ser conjunto de números reais, né? Então, aqui eu concluo que a minha letra é a letra D. Guarda isso aqui, ó. A base, como a gente sabe aqui, que a base a gente está na base 10, porque não está aparecendo, né? Quando não aparece ali, a gente sabe que é a base 10. Então, ele aceita, a imagem dele vai ser todos reais. Para isso aqui, né? A maior do que zero, a base aqui. A base aqui, no caso, é quem? É 10. Certo? Então, 10 é maior do que zero, diferente de 1. Então, a imagem dele vai ser, dessa função, vai ser o conjunto dos números reais.
vamos resolver agora a questão 51. E a questão 51 fala o seguinte: as lutas de FC costumam acontecer em um octógono regular, conforme o da figura. Considerando as medidas indicadas, a área do octógono é... Então, ele está dando aqui, né? Cada lado do octógono, ele tem 4 metros. E a altura do octógono, ele tem 9 metros e 6. Olha que interessante. Se você lembrar aí, um octógono é formado, regular, é formado por quanto? Por quê? Por 8 triângulos equiláteros. Então, a gente vai ter aqui, isso significa o quê? Que a gente vai ter o quê? 8 triângulos iguais, né? 8 triângulos iguais. Então, eu vou ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos iguais. Todos os triângulos eles vão ter a base, o quê? A base 4, né? 4 metros. E a altura desses dois triângulos aqui tem o quê? 9 e 6. Então, a altura de um triângulo vai ser quanto? Vai ser 9,6 dividido por 2. Vai ser a altura. Então, eu tenho aqui, 4,8 a altura. Então, a gente lembra lá que a área do triângulo vai ser igual ao quê? Base vezes a altura dividido por 2. Vamos lembrar que a base tem quanto? Tem 4. A altura é quanto? 4,8 dividido por 2. Então, eu vou ter que a área do triângulo vai valer o quê? 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 4,8 vai dar 9,6. Então, a área do triângulo. Só que a área do octógono, no caso, o octógono regular, ele vai ser quanto? Vai ser 8 vezes a área do triângulo. Então, a área do octógono vai ser 8 vezes 9,6. Aí, agora é só fazer a conta aí. 8 vezes 9,6 vai dar 76,8 metros quadrados. Isso me dá como resposta a letra B. Vamos resolver agora a questão 52. E a questão 52 fala o seguinte: se a função inversa de f dos reais, com ausência de zero, asterisco aqui, né? Não entra o número zero, negativo. Então, o que é a função aqui no caso? Você coloca um real, né, negativo e sai um real positivo. Tem ausência de zero porque se for zero aqui vai dar indeterminado a questão. Então, ele pergunta que é a função inversa. Ele quer uma função inversa. A função inversa você vai ter que colocar um positivo e sair um negativo, certo? Olha aqui. Olha o que eu já elimino. Então, a função inversa, eu vou ter que botar aqui o meu g. Vai ter que sair, vai ter que entrar um positivo, é para lá agora, e sair um negativo. Onde que eu coloco um positivo e sai um negativo? Só nesse aqui e nesse aqui. O resto, coloco o negativo e sai positivo. Como que vai ser a função inversa aqui? A função inversa, a gente faz daquele jeito, né? Y igual, né? O f de x é y igual a 1 menos g de x. Então, eu jogo o x para lá, vou ficar 1 menos y, né? Só que é o seguinte, ele fala aqui, ele fala g. Então, o que a gente vai fazer? Vai só substituir, eu teria agora o que, então? O meu f de y, né, é igual ao quê? A 1 menos y. Né? Isso seria a minha função inversa. Só que ele está colocando aqui g e a gente vai ter que só adaptar aqui, g. Então, eu tenho que g de x é igual ao meu f de y. Então, g de x vai ser igual ao quê? Vai ser 1 menos x. Então, a resposta certa é
Veja que ele está entrando positivo saindo negativo, é o inverso dessa aqui. Então, a minha função inversa é o quê? 1 dividido por menos x. Vamos resolver agora a questão 53. E a questão 53 fala o seguinte: uma esfera foi seccionada em 3 partes. Se o volume de cada parte é igual a 96 pi centímetros cúbicos, o raio dessa esfera mede... Então, a gente sabe que ela dividiu, se as 3 partes, né, se o volume de cada parte é 96, então ela dividiu em 3 partes iguais, certo? Então eu tenho, só para lembrar, o volume da esfera, né, é igual ao quê? 4/3 de πr ao cubo. Então, eu sei que 4π3 de πr ao cubo é igual a quê? 3 vezes cada parte ali do volume. Então, eu posso chegar aqui, ó, e fazer aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo é igual a quanto? É igual a 96 π. Eu posso cortar esse π com esse π. Posso simplificar aqui, ó, 96 dividido por 4 vai dar 24, né? 4 vezes 4, 16. Né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com 1, 96. Então, é 24. Então, eu tenho que 1 aqui e aqui vai dar 24. Então, eu tenho o quê? Faz essa conta aí direitinho. Eu tenho que... perdão aqui. Eu esqueci de multiplicar por 3, certo? Que são o quê? Essas 3 partes, tá? Então, eu tenho aqui 4/3 de πr ao cubo é igual a 24 vezes 3. Tinha esquecido de colocar o 3 lá. Então, agora eu posso dizer que... Eu posso simplificar ainda aqui, ó. Né? 20... Não, esse aqui eu já simplifiquei. Estou ficando doido aqui. Estou errando aqui. Então, tem 1/3, né? Aí eu tenho que... E o π também eu já cortei. Caramba, hein? Vocês nem me avisam. Até aqui. Então, eu tenho que r ao cubo é igual a 3 vezes 3, 9 vezes 24, né? Então, vamos reformular aqui para recapitular aqui para a gente não errar. Então, eu tenho lá que o volume 4/3 de πr ao cubo é igual a 3 vezes cada parte do volume. Eu fiz a simplificação aqui, cortei o π com esse π, né? Cortei o 4 com o 96, deu 24, aqui deu 1, né? Então, eu fiquei com 1/3 de r ao cubo igual a 24 vezes as 3, os 3 que são as 3 partes iguais lá do volume. Então, agora eu tenho que r ao cubo, olha só que interessante, 24 não é 8 vezes 3, então eu tenho que 9 vezes 3 vezes 8, né? 3 vezes 8, 24. Só que, para a gente facilitar aqui nossa raiz quadrada, 3 vezes 9, 27. 27 é igual ao quê? 3 ao cubo, vezes 8. 8 é o quê? 2 ao cubo. Então, eu já saio lá da raiz, né? Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao cubo, ó. Quem tem 3 aqui, ó, já sai direto, ó. Sai direto, eu tenho que o raio vai ser igual a 3 vezes 2. Eu tenho que o raio vai valer o quê? 6 centímetros, que é a nossa letra C. Vamos resolver agora a questão 54. E a questão 54 fala o seguinte: utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares de 3 algarismos distintos, de forma que nenhum deles termine com 1. A quantidade desses números é... Então, ele quer saber quantos algarismos de 3 algarismos, né, são formados, no caso, algarismos distintos, são formados com os números de 1 a 9, terminado em ímpar. Então, como é uma pequena quantidade, vamos escrever aqui, né? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos ver as questões aqui que ele coloca. Utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares de 3 algarismos distintos, de forma que nenhum deles termine com 1. Então vamos cancelar aqui o 1. Então os ímpares vão ser o quê? 3, né? 5. Ficou faltando. Botei 6, botei 7 duas vezes, né? Eita, nem escrevi aqui. Eu sei. Então 7 e 9, né? Então o que que acontece? A gente vai fazer aquele processo de, né, multiplicação aqui que a gente está acostumado a fazer, né? Só que aqui, lembra que eles vão ter um número, quantidade de números, vão ter 3 algarismos distintos. Então, um não vai ser igual ao outro. E a gente só vai poder usar no final o quê? 3, 5, 7 e 9. Tá bom? Então são o quê? 4 algarismos ímpares, né? Então vamos botar aqui 4. Então a gente tem um total de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui viríamos com 9, né? Quantidade de 9. Só que aqui já tem 1 e ele não pode ser repetido. Então a gente entra com 8. E aqui segue o normal, que vai ser o quê? 7. Lembrando que esses aqui, eles vão ter sempre, né? Eles vão terminar sempre com 3, 5, 7 ou 9. 1, ele aqui, ó, fala que não pode terminar com 1. Então, fazendo essa conta aí, 8 vezes 7 vezes 4 vai dar 224. Bom, então, a quantidade desses números então, a gente pode formar 224 números utilizando 9 algarismos, né, terminado em números ímpares, ou seja, algarismos ímpares, distintos, né? Nenhum dos números se repetem. Por exemplo, aqui não pode ter 9, 9, 9, né? Nem pode ter 3, 3, 7, né? Então todos os algarismos aqui vão ser diferentes e que nenhum deles vai terminar em 1. Então também não pode ter, por exemplo, 3, 2, 1. Esse aqui também não pode. A gente só vai ter os algarismos terminados em 3, né? Em 5, em 7 e em 9. Então temos aqui, ó, né, os outros algarismos, que não podem ser igual a 3, no caso esses dois aqui, não pode ser igual a 5, não pode ser igual a 7, pode ser igual a 9. E se a gente fizer essa quantidade aí toda, que é feita através desse processo aqui de multiplicação, de permutação, a gente chega ao valor de 224 algarismos. Vamos resolver agora a questão 55. E a questão 55 fala o seguinte: seja um triângulo equilátero ABC de vértice A, né, 1, 2, cujos lados BC está sobre a reta da equação 3x menos 4y menos 2 igual a 0. A altura desse triângulo é... Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma imagem aqui que é do programa chamado GeoGebra, que eu aconselhei vocês baixarem, né? Então aqui, se vocês perceberem, aqui a gente tem, ó, o ponto, né? O ponto A, que é esse aqui, ó, 1, 2, e aqui a gente tem a equação da reta, tá? E na verdade, e aí ele fala, né, que os pontos B e C estão aqui, né? Nessa reta aqui. É um triângulo equilátero, né? Então todos os lados são iguais, mas aqui pouco importa, tá? Se o triângulo é equilátero ou qualquer que seja, porque a altura, ela vai ser o quê? Ela vai ser perpendicular a a reta. Então é uma reta, né, que a gente traça daqui até essa reta aqui, que é a reta 3x menos 4y menos 2 igual a 0, né? E perpendicular. Eu vou traçar aqui para vocês verem. É bem legal esse programa, tá? GeoGebra. Eu sugiro aí a vocês, ó. Vai ser uma reta aqui, ó. Tá vendo? Ela é perpendicular. Deixa eu mudar a cor dela.
Para a gente saber que é a altura, que vai ser a altura do triângulo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Tá indo aqui, ó. Não sei por que não tá indo aqui. Era para ir, mas não tá indo. Tá. Mas a gente pode mudar a cor dessa reta. Mas você está vendo aqui? Essa reta aqui parte do ponto A e cruza a reta 3x. Aqui, essa reta aqui, ó, é a 3x menos 4y. Os pontos, o triângulo, pode ser esse triângulo aqui, ó, equilátero. Aí bastaria, mas não importa. Por quê? A gente vai precisar só calcular, fazer aquela formulazinha da distância da ponto à reta. Não importa aqui. Estaria um ponto C aqui e o ponto B aqui. Tá? Posso até colocar aqui, ó, vou colocar para você ver. Posso colocar aqui um ponto B e o ponto C, ajustaria ali, ajustaria aqui, ó, e estaria o triângulo equilátero formado aqui. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia do desenho, eu recomendo aí quem quiser estudar geometria plana, geometria espacial, baixar esse programa GeoGebra, ele é muito bom, é em português, então é bem legal, tá? Então agora vamos voltar para o papel. Vamos voltar para o papel, né? Para a gente resolver. Então a gente precisa saber daquela forma, vocês viram aí como é que fica o desenho, né? E vamos voltar agora aqui para o papel. A forma, qual é a forma? É da distância, né, do ponto à reta, que vai ser igual, né, a AX0 mais BY0 mais C, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz quadrada, isso é o módulo, tá bom? Então agora a gente é só resolver essa questão, é só substituir, né, os valores e colocar aqui. Então a reta a gente tem lá, ó, o que é a reta? A reta, a equação da reta é AX mais BY mais C, né? A equação da reta é isso aqui, igual a zero. E o ponto é o que? Vai ser o que? x0, né? y0. Então o ponto vale, o x0 vale 1, né? Vamos botar tudo aqui, ó. O A vai valer quanto? O A vale 3, o B vale menos 4 e o C vale menos 2, né? O x0 vai valer quanto? x0 vale 1 e o y0 vale 2. Agora a gente vai pegar esses valores e substituir aqui que vai nos dar o resultado, sabendo que é um módulo. Então, independente de sair negativo ou positivo, o número vai dar sempre positivo. Então, eu tenho aqui a distância do ponto à reta vai ser igual, vamos substituir. O A vale quanto? Vale 3. O x0 vale quanto? Vale 1. Mais o B vale quanto? Menos 4. Então, vou botar aqui menos 4. E o y0 vale quanto? Vale 2, né? E o C vale menos 2. Eu tenho aqui mais menos 2. Agora, dividido por raiz quadrada, né? O A vai valer quanto? O A vale 3, né, ao quadrado, mais o B vale quanto? Menos 4. Menos 4 ao quadrado, né? Então, eu tenho isso aqui, ó, D. É interessante aí você, quando tiver com tempo, tenta deduzir essa fórmula. Não é muito difícil. Você consegue fazer e você depois nunca mais vai esquecer da fórmula. Então, tem aqui 3 vezes 1, 3, né? Menos 8, menos 2. Né? Embaixo eu vou ter o quê? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho que distância do ponto à reta vai ser igual aqui, ó. 3 menos 8, menos 5, né? 3 menos 8, menos 5, menos 5 com menos 2, menos 7, então, o módulo aqui, né? Dividido, ó, 9 mais 6, 25, raiz quadrada de 25 é 5.
Então, eu vou ter que a distância do ponto à reta vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1,4. No caso aqui, menos 1,4. Né? Menos 7 dividido por 5, menos 1,4. Como dali é o módulo, então eu tenho que a resposta é o quê? 1,4. A resposta certa, então a letra B. Vamos resolver agora a questão 56. E a questão 56 diz o seguinte: um jardim tem a forma da figura abaixo, né? Sendo o triângulo ABC, um triângulo retângulo em A. Então, 90 graus aqui. E BC é um arco de diâmetro BC, de acordo com as medidas dadas da figura, eu usando π igual a 3,14, a área desse jardim então a área toda é essa área aqui, né? Do triângulo mais a semicircunferência. A gente sabe que aqui é 12, né? 12 metros, aqui são 12 metros, aqui são 16 metros. E aqui é um pitagórico, né? Não é um pitagórico, não. É uma proporção de 3 e 4. Mas eu vou fazer aqui para a gente fazer. Eu sei que aqui vai valer 20, né? Porque aqui é 3, aqui é 4 e aqui é 5. Eu estou falando, se você não está entendendo, não tem problema não, que eu vou fazer como que deve ser. Então, se aqui é 3, ó, 4 vezes 3, 12. Aqui é 4, 4 vezes 4, 16. Então, aqui vai ser 5, 4 vezes 5, 20. Tá bom? Mas vamos fazer aqui o teorema de Pitágoras, que vai ser o quê? A hipotenusa, a ao quadrado, né? Que vai ser igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, eu vou ter que a ao quadrado é igual a 12 vezes 2 é 144, mais 16 vezes 16, né? Vai dar quanto? A gente tem que saber isso de cabeça, hein? Para não perder tempo. 256, né? Então, 256 mais 144 vai dar 200, vai dar 400, né? 400, raiz quadrada de 400 é igual a 20, não é isso? Isso mesmo, 20. Então, o meu A vale 20 metros, como a gente já tinha deduzido. Então, agora basta eu calcular a área do triângulo e a área do semicírculo e somar. Só que, lembrando que essa distância é o diâmetro. O raio do semicírculo, o raio vai ser quanto? O raio é 10. São 10 metros, né? Então, eu tenho aqui, vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que a base são 16, né? Vezes a altura, 12, dividido por 2. Né? Então, eu tenho aqui, ó, posso dividir, ó, por aqui, eu vou ter 6, né? Então, eu tenho que... Aqui eu tenho 1, lá em cima que eu tenho 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho que vale 96 metros quadrados, a área do triângulo. Então, eu tenho que a área do triângulo vale 96 metros, né, quadrados. Já a área do semicírculo vai valer πr ao quadrado. Então, tenho que π, né, r ao quadrado. Então, a área do semicírculo vai ser igual a 3,14 e o raio vale quanto? O raio vale 10. Só que é o semicírculo, aqui eu esqueci, é dividido por 2, né? Porque a metade da circunferência aqui é a área da circunferência. Eu quero a área da metade da circunferência por 2. Então, eu vou ter... Aqui é vírgula, né? Então, eu vou ter aqui como 314 dividido por 2, que vai dar 157. Ó. 10 vezes 3,14, aqui é 100, né? 100. Né? 10 ao quadrado é igual a 100. 100 vezes 3,14, 314 dividido por 2, 157. Se você não acompanhou aí, eu já fiz aqui o 10 ao quadrado, né? O raio é 10, o 10 ao quadrado vai dar 100. Tá bom?
Já fiz direto. E agora basta a gente somar. A área total, a área do jardim, né? Vai ser igual ao quê? A área, né, do triângulo mais a área da semicircunferência. Então, a área do jardim vai ser igual a quanto? 96 mais 1, 5, 7. Somando isso aí, a gente vai encontrar quanto? Ó, 6 mais 7, 13, vai 1, vai dar 15, vai 1, 2, 5, 3. 253 metros quadrados. E ficou aqui em cima. Deixa eu levantar aqui para você ver. Não estava olhando para a tela, só para o papel. 253 metros quadrados, que vai dar o quê? Letra D. Vamos resolver agora a questão 57. E a questão 57 fala o seguinte. Um copo cônico tem 12 centímetros de profundidade. Se sua capacidade é de 100 pi centímetros cúbicos, então o diâmetro interno da sua borda é. Então a gente vai ter cone, né? Vamos lembrar aqui o que é um cone. Todo mundo lembra, né? A gente anda aí na rua, tem sempre um conezinho lá. Aqui, ó. Um cone que eles... Hoje em dia você não vê mais, mas antigamente eles vendiam um caldo de cana na feira que vinha num copinho assim de papel. Hoje em dia eu quase não vejo. Que botava num suporte de alumínio e você bebia aqui, né? Então aqui está o cone, a altura do cone vai ser mais ou menos isso aqui, mais ou menos não, né? Vai ser isso aqui, 12 centímetros. E aqui a gente só precisa lembrar do quê? Lembrar da fórmula do volume do cone. Qual é a fórmula do volume do cone? Ela é o quê? Ela é π r quadrado, né? Vezes a altura, dividido por 3. A gente substitui agora os valores e vai encontrar o volume do cone é igual a 100 π centímetros cúbicos. Então, vou botar logo aqui 100 π. Como está tudo em centímetro, não vou nem reescrever ali o centímetro, a unidade, né? Então, eu tenho aqui π, r ao quadrado eu não sei quem é, e a altura ele diz que é 12, dividido por 3. Agora, vamos simplificar tudo aqui. Eu posso cortar esse π com esse π, eu posso cortar esse 3 com 12, vai dar 4, eu posso cortar o 4, aqui eu vou ter o quê? Vou ter 25. Então, lembrando que ele quer saber o quê? Ó, o diâmetro, ele quer saber o diâmetro, tá bom? Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 25, né? Então, eu vou ter que r, raiz quadrada de 25, é 5. O diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Diâmetro, né? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, eu tenho que o diâmetro vai valer 2 vezes 5, que vai ser igual ao quê? 10 centímetros. Tá? Então, a gente tem aqui a resposta certa, a letra C. Vamos resolver agora a questão 58. E a questão 58 fala o seguinte. Seja A1 o primeiro termo de uma PA, de razão 7, e também o primeiro termo de uma PG, de razão 2, para que o oitavo termo da PA seja igual ao quarto termo da PG, o valor de A1 deve ser. Então, primeiramente, vamos lembrar quais são as fórmulas, né, do termo geral da PA e da PG. Então, tem aqui PA vai ser igual ao quê? A1, AN, né? A1 mais N-1, N-1 vezes R. E PG vai ser igual ao quê? AN, né? Vai ser igual a A1 vezes Q, que é a razão, né? Elevado a N-1. Só lembrando que ele quer o termo da PA, no caso ele quer o A8, no caso ele diz que o A8 da PA
e o A4 da PG, né? Ele diz o quê? Que eles são iguais. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o A8 da PA, que é no que ele fala. Então, o A8 da PA. A8. A1 a gente não sabe, a única coisa que a gente sabe do A1 é que o A1 da PA é igual ao A1 do PG. Mais N, o N vai ser o 8, né? 8 menos 1 e a razão é 7. Né? Então, eu tenho que A8 vai ser igual a A1 mais 8 menos 1, 7, né? 7 vezes 7, 49. Né? Então, eu vou ter que A8 é igual a 49. Então, a gente fez da PA, aqui é PA. Agora, vamos fazer a PG. PG. Então, o termo vai ser o quê? Agora é o A4, que vai ser A1. Lembrando que o A1 é igual ao A1 lá do A8. Né? A razão da PG é quanto? Ele fala que é 2. Ó. A razão da PG é 2. Então, eu tenho 2 elevado, o N é 4, então N menos 1, 4, né? Menos 1. Então, eu tenho que A4 vai ser igual a A1. Olha aqui, ó, 4 menos 1, 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Só que ele fala o quê? Aqui, ó, importante, que A4 é igual a 8. Né? Então, é só igualar, ou A8 igual a 4. Então, agora a gente é só igualar. Ó. Vou fazer conta caneta aqui. Agora é só igualar. Igualar o quê? O A8, né? Ou o A4, aí tanto faz, igual ao A4. A ordem aqui não importa. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, A1, né? Mais 49 vai ser igual ao quê? A8, né? A1 só. Coloquei em ordem aqui, né? Normalmente vem um número antes da letra. Eu passo um A1 para lá, vou fazer aqui às vezes o pessoal reclama que eu faço direto, né? A1 menos A1. Então, eu vou ter 49. 8 menos vai dar 7 A1. Agora eu estou invertendo, eu posso inverter. É como se eu tivesse passado esse para cá, o 49 para lá, iria ficar menos 7 A1 igual a menos 49, multiplicasse por menos 1, né? E aí ia ficar 7 A1, né? Dividido por 49. Eu falei 7 A1, lembrei até aqui da goleada que a gente tomou na Alemanha na Copa do Mundo. Né? Mas ficou 7 A1, 49, e aí a gente tem isso aqui, né? A1, 49 dividido por 7. Faz o passo a passo aí com você, para você tem que chegar nesse resultado. Então, o A1 vai valer o quê? 49 dividido por 7 vai ser igual a 7. A resposta certa vai ser o quê? Vai ser 7. Né? Lembrando aqui, ó, o valor de A1 deve ser 7, letra C. Vamos resolver agora a questão 59. E a questão 59 fala o seguinte. Sejam as matrizes A, né? 1302, B20 menos 1, 2, C1001. E X tais que. Aí ele dá uma equação, como se fosse uma equação aqui, né? E então ele quer calcular o det de X, determinante de X. Vamos escrever, né? As matrizes, né, conforme está essa expressão. Então, vamos lá. X, né, é o X ali, menos A. Qual é a matriz A? Essa aqui, né? 1, 3, 1, 3, 0, 2. Acho no tamanho aqui razoável. Vamos fazer a B. A B é o quê? 2, né? 0, menos 1 e 2.
igual a 2C. A C é 1, 0, 0 e 1. Vamos fazer aqui a multiplicação dessa matriz por essa e depois de um número, né? De um número com a matriz. Então a gente vai repetir aqui o x, tá? E aí a gente vai multiplicar. Como é que a gente multiplica? Ó, linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 2, 1 vezes 2, mais, né, 0 vezes 0. E agora eu vou ter aqui, ó, 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1, tá? Aqui, ó, 1 vezes menos 1, 0 vezes 2, mais 0 vezes 2. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, linha vezes coluna, 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais, né, 2 vezes 0, 2 vezes 0. Lá de novo, ó, 3 vezes menos 1, né, vezes mais 2 vezes 2. Eu fecho aqui. Aqui é menos, eu botei igual. Né? Que vai ser igual a 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. O 2 ele multiplica por todos os elementos da matriz. Agora vamos encontrar aqui matriz. Ó. 1 vezes 2, 2. Mais 0 vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Mais 0 vai dar 6. Né? E aqui eu vou ter, ó, 1 vezes menos 1. Menos 1 mais 0 vai dar menos 1. E aqui eu tenho 3 vezes menos 1, vai dar menos 3, mais 4 vai dar 1. Fechei a matriz aqui. E aqui vai ser igual ao quê? 2, 0, 0, 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz e jogar ela para cá, vai mudar o sinal, né? Vou fazer aqui, para não ficar muito em cima. Então eu vou ter que x, passei para cá, vai ficar 2, 6 menos 1, 1 mais 2. Aqui você faz igual uma equação normal, né? 0, 2. Eu vou ter que x vai valer quanto? 2 mais 2, 4. Menos 1 mais 0, menos 1. 6 mais 0, 6. E 1 mais 2, 3. Então, eu encontrei a matriz X. Agora, eu tenho que encontrar a determinante. Lembrando aqui que a determinante, né, vai ser a multiplicação. E aqui vão ser meus negativos. E a multiplicação aqui cruzada vai ser para baixo os meus positivos. Então, eu tenho que det de x... det de x vai ser igual ao quê? Ó, 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Então, eu tenho menos 6, né? E 4 vezes 3 vai dar 12, né? Então, eu tenho mais 12, correto? Ó, 6 vezes menos 1, menos 6. Eu botei, só que aqui é negativo, então menos 6. 4 vezes 3 vai dar 12, positivo, mais 12. Né? Então, quando eu faço isso aí, eu vou ter que det de x, determinante de x, vai ser igual a 6 mais 12, né? E 6 mais 12 é igual det de x vai ser igual ao quê? A 18, que é a letra B. Marca aqui com outra cor. Letra B. Vamos resolver agora a questão 60. E a questão 60 fala o seguinte.
do arco x, sabe-se que seno de x cosseno de x é igual a menos 1/4. Então, o valor da tangente de x mais a cotangente de x é a extremidade desse arco x pode estar no... Então, ele quer saber o valor, né, da tangente de x mais cotangente de x em função dessa relação aqui e quer saber em qual quadrante que está. Então, primeiramente, a gente vai resolver essa expressão. Como é que a gente resolve essa expressão? Vamos lembrar aqui uma coisa. Tangente de x é igual a quê? É igual a seno, né, de x dividido pelo cosseno de x. E a cotangente é o inverso da tangente. Se é o inverso, vai ser o quê? Cosseno de x dividido por seno de x. Então, a gente vai substituir ali. O que é tangente? Seno. Tá dando para ver legal, né? Seno de x dividido por cosseno de x mais, né, cosseno de x dividido pelo seno de x. O que a gente vai fazer aqui? Vai tirar o famoso MMC, né? Então, a gente vai ter embaixo, ó, vai ser o que o MMC? Vai ser embaixo, vai ser seno de x vezes cosseno de x. Quando eu pego seno de x dividido por cosseno de x, eu vou ter o que aqui? Seno de x. E quando eu pego seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x, eu vou ter cosseno de x. Ó. Seno de x vezes cosseno de x dá seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x vezes seno de x dá seno de x cosseno de x. E agora eu vou multiplicar. Seno de x vezes seno de x vai dar o quê? Seno de x ao quadrado. Cosseno de x vezes cosseno de x vai dar o quê? Cosseno de x ao quadrado. Opa! Eu lembro lá da minha relação fundamental da trigonometria, né? Que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, é só substituir lá em cima por 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, certo? E seno de x vezes cosseno de x é igual a quanto? É igual a menos 1 dividido por 4. Então, eu tenho aqui menos 1 dividido por 4. Bem, eu resolvendo isso aqui, eu vou ter que, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a resposta, né, de tangente de x mais cosseno de x é o quê? Menos 4. Né? Menos 4. Tá bom? Então, eu já sei que ou é a letra A ou é a letra B. Certo? Agora, veja que a gente tem aqui um produto, né, um produto que dá o que? Dá negativo. Certo? Então, para a gente, num produto, para que dê uma resposta, né, com um número negativo, um dos números tem que ser negativo, porque se os dois forem positivos, vai dar um número positivo, e se os dois forem negativos, vai dar um número positivo. Então, eles têm que ter o sinal contrário. Então, vamos pensar aqui agora. Vamos desenhar o círculo trigonométrico. Ó. Né? Vamos traçar ele e ver se você pegou, se você vai entender o que eu fiz. E se você fez de maneira diferente, por favor, coloque aí nos comentários. Tá? Então, vamos pensar aqui no seno. No seno, ó, positivo, no primeiro quadrante, né? Aqui, o seno positivo, no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante e negativo no quarto quadrante. Já o cosseno eu tenho ele positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante, para cá é negativo, negativo no terceiro quadrante e positivo no quarto quadrante. Então, eu tenho cosseno, né, positivo, negativo, negativo, positivo. Por que eu fiz isso? Lembra aqui da minha propriedade, aqui, lá da multiplicação. Para que eu tenha no produto um número negativo, eu tenho que ter um positivo e outro negativo. Vamos ver em quais quadrantes eles são
alternados. Aqui, ó, aqui não é, os dois são positivos e aqui os dois são negativos. Então, numa multiplicação, ele aqui vai dar positivo. E já no segundo e no quarto quadrante, a gente tem o quê? Positivo e negativo, positivo e negativo. Então, a multiplicação aqui vai dar o quê? O número negativo e a multiplicação aqui vai dar um número negativo. Agora, vamos ver lá nossas opções. Ó. A gente sabe que é menos 4, né? Então, menos 4 só pode ser, segundo a resposta aqui, no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, aonde que é? No primeiro quadrante, os dois são positivos. No segundo quadrante, um é positivo e o outro é negativo. Então, a minha resposta só pode ser aonde? No segundo quadrante. Ah, mas aqui no quarto quadrante, ele é positivo e negativo também. Tá bom. Aqui no quarto quadrante da resposta, é um tipo de questão que a gente tem que ver, tem que trabalhar aqui com as múltiplas escolhas. O que ele tem? Ele fala que é menos 2, e menos 2 a gente sabe não é, que não é, que a gente encontrou aqui o quê? Menos 4. Tá bom? Então, segundo as opções, a gente só tem o quê? Menos 4, possivelmente, no segundo quadrante. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra B. Vamos resolver agora a questão 61. E a questão 61 fala o seguinte. No plano cartesiano, os pontos C, D, E dividem o segmento AB em partes da mesma medida, sendo C o ponto mais próximo de A e E o ponto mais próximo de B. Se A é 3,1 e B é 15,5, então as coordenadas de E são... Aqui a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que lembrar lá da questão do ponto médio, né? Da geometria analítica, né? Vamos pensar aqui, ó. Traçar uma reta, só para a gente ter uma noção melhor. Vou botar aqui A, C, D, E, B. Então, fiz a reta aqui. Vou botar o A, né, uma reta AB. E ele fala aqui, ó, que o C é mais próximo do A, então tá aqui. E o E é mais próximo do B. Tá aqui o nosso D vai ser aqui. Então, o D, ele fala que os pedaços são iguais. Então, perceba aqui que o quê? O D é o ponto médio da reta AB. Então, D é o ponto médio da reta AB. Então, a gente tem como calcular o ponto médio. Se vocês não lembram, ó, o ponto médio, né, de dx vai ser o quê? Vai ser o ponto AX mais o ponto BX dividido por 2 e o ponto médio DY vai ser o ponto de AY mais BY dividido por 2. Então, a gente pode encontrar o ponto médio ali. Vamos encontrar, então. Eu tenho aqui, ó, ponto médio dx, tá? O A a gente sabe que é 3 e 1, então aqui é o AX, ó, AX, e aqui é o BX, tá? Então, eu vou ter 3 mais 15 dividido por 2. Então, o ponto médio dx vai ser o quê? 3 mais 15, 18. 18 por 2, 9. Então, eu tenho que o ponto D vale, o x vale 9. E agora, eu vou fazer o ponto MDY, que vai ser aqui, ó, AY, BY. Então, eu vou ter 1 mais 5 dividido por 2. Então, eu vou ter que 1 mais 5, 6, dividido por 2 é igual a 3. Então, tem... Agora, eu preciso encontrar o E, é o ponto médio de DB.
Aí basta eu fazer agora a mesma coisa, só que com dB. Então eu vou ter que o ponto médio x vai ser igual ao quê? Ó, 9, né, que vai ser o meu AX, 9, mais o B, 15. 9 mais 15. 9 mais 15, dividido por 2. 9 mais 15 é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual... Eita, sou feio. Igual a 12. Já o meu ponto médio em y vai ser igual a quê? 3. 3. Em b eu vou ter o quê? 5, né? 5 dividido por 2. 3 mais 5, 8. Dividido por 2, eu tenho 4. Então, o meu ponto é o quê? 12 e 4. Resposta certa é a letra D. Vamos resolver agora a questão 62. E a questão 62 fala o seguinte: sejam as funções, né, de R. Então, vê se você entende aqui. Ó. Aqui é o... Vê se você entende. Você tem que entender os reais, né, com ausência de zero, positivo. E é como se você colocasse um real positivo, né, sem zero, e transformasse em um real, e a inversa dele é exatamente ao contrário, você coloca um real e sai um positivo, que não pode ser zero. Definida por f de x log na base kx e g de x igual a elevado a x. Com a e k reais positivos é diferente de 1. Se a função composta por fog de 10 é igual a 10, então, o que a gente precisa aqui? Fazer essa função aqui, ó, fog de 10. Então, o fog de 10, o que vai ser? A gente vai substituir, né? Substituir, então, vamos botar aqui, ó, fog de 10. Lembrando que é igual a 10, então isso aqui é igual a 10. Então, eu vou ter, ó, aqui, log, o tozinho aqui, né? Log na base k de x, né? E a gente tem que substituir o quê? O a aqui no x. Então, eu tenho aqui, ó, a elevado a x. Então, eu vou ter... Lembra que o fog de 10 é igual a 10. A gente não tem que substituir, quando é o fog aqui, né? F em função do g. Você não tem que substituir. Isso aqui é o x. Nesse x aqui, foi o que a gente fez. Então, eu tenho que o fog vale 10, como ele fala aqui, ó, que vai ser igual ao quê? A log na base k de a elevado o quê? Elevado a x. Só que é o fog de 10, então tem que substituir o x por 10. Então eu tenho que 10 vai ser igual a log de k a 10. Agora, como é que eu faço para resolver esse log? Vai ser o quê? Eu passo isso para cá, né? E o 10 vai virar potência. Então, eu tenho que k elevado a 10 vai ser igual a elevado a 10. Então, se k elevado a 10 é igual a elevado a 10, eu concluo que o quê? Que k é igual a. Vamos resolver agora a questão 63. E a questão 63 fala o seguinte: a mediana dos dados apresentados na tabela é... Então, ele dá aqui os valores e a frequência. Então, a gente sabe que, primeira coisa, que a gente tem 1, né? Que é o valor 4, a gente tem 3 valores 5, a gente tem 4, 6, 8, 7, 6, 8 e 5, 9. Então, vamos ver o total aqui da frequência. Se a gente somar isso daqui, vai ser 27. 27, somando tudo aqui vai ser 27, tá?
Então, a quantidade de números aqui vai ser 27. E a frequência vai tá onde? Vai estar, a gente vai, como eu falei, vai ter 1, valor 4, a gente vai ter 3, valores 5, então a gente vai ter assim, ó, de 1 a 27, por exemplo, 1, né? Eu vou ter 4. Isso você entende. 2, 3, 4. Eu vou ter isso aqui tudo o quê? 5, 5, 5. Tá? Aí eu vou ter, eu tenho 1, 2, 3 valores 5. Ó, 3 valores 5. Agora eu vou ter 5, 6, 7, 8. 4 valores o quê? 6. Eu estou fazendo assim porque se você não entende isso aqui, você vai entender agora. E caso você já entenda, já resolveu aí a questão, já sabe como é que é, né? E aí agora eu vou ter 8 valores 7, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, valores o quê? 7. Entendeu? O que a gente sabe da mediana? A mediana é o meio, né? É o meio. Quando for número ímpar, o total aqui, ó, é ímpar. Quando for número ímpar, a gente sabe que é exatamente no meio. Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, a minha mediana vai ser o que tiver na posição 3, né? Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha mediana vai ser o quê? Vai ser a média aritmética dos valores que tiverem na posição 3 e na posição 4. Tá bom? Então a gente sabe que a gente tem 27 valores distribuídos dessa forma aqui, ó, né? Até o 27. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente podia ir 17, 18, mas não precisa. A gente precisa saber só qual é o meio. E qual será o meio de 27? Né? 27, se a gente dividir por 2, vai dar 26, né? 26,5. Ou vai dar, perdão, 13,5. Né? Então, o meu meio aqui, eu vou ter o quê? 13 para um lado, 13 para o outro, e eu vou ter a minha posição aqui na posição o quê? 14. Correto? Então, eu vou ter 13, 12, 11, 10, e para cá eu vou ter 15, 16, 17, 18. Então, eu quero, a minha mediana vai ser na posição 14. Como a gente fez aqui, ó, lembre-se que eu estou fazendo assim, desse jeito, porque se cair um número gigante, a gente vai ter que partir para um outro raciocínio, né? Como aqui é um número pequeno, dá para a gente pensar dessa forma, porque a gente poderia trabalhar com a frequência acumulada. Aqui aí a gente encontraria também com a frequência acumulada, tá? Mas aí fazendo desse jeito, eu encontro aqui que a minha mediana é o quê? É o valor 7, né? Fazendo desse jeito. Eu sei que se você fez de outra maneira, tal, coloque aí nos comentários, tá bom? Essa foi uma maneira que eu achei interessante de fazer, mas para quem não sabe fazer e tentar entender, né? A frequência acumulada, eu poderia trabalhar aqui, ó, lembrando que tem 27, então aqui, ó, eu sairia, né, do 0 a 1, aqui do 1 ao 4, aqui do 4 ao 8, aqui do 8 a 16, do 16 ao 22 e do 22 ao 27. 27 menos 2, 5. 22 menos 16, 6. 16 menos 8, 8. 8 menos 4. Isso aqui é a minha frequência acumulada. Então, eu sei que do 1 ao 4, eu estou fazendo aqui de outra maneira agora para você entender se fosse um número que não desse para a gente fazer do jeito que a gente fez aqui. Então, ó, eu virei aqui, ó, do 0 ao 1 é 1, é o valor 4. Do 1 ao 4 é 5, né?
Do 4 ao 8, tudo 6. Do 8 a 16. Lembra que a gente encontrou o quê? Ó, a mediana na posição 14, porque o número é ímpar, você tem uma maneira de você fazer também para encontrar a mediana, né, o ponto médio desse número aqui. É fazer o quê? 27 mais 1, soma mais 1, vai dar 28, e depois divide por 2, vai dar 14, e pronto, você encontrou o ponto médio aqui, o meio, né, onde fica a mediana. Então você sabe que está na posição 14, a posição 14 está onde? Em qual intervalo? De 8 a 16. Então qual seria o valor? O valor também seria 7. Então existem algumas maneiras diferentes de fazer, eu apresentei duas aí. Você depois aí diz aí qual é a melhor, e se você tem uma diferente também coloca aí nos comentários. Vamos resolver agora a questão 64. E a questão 64 fala o seguinte: a tabela informa o percentual de alunos inscritos por região em um determinado concurso em 2013. Se esses dados forem representados em um gráfico de setores, a medida aproximada do ângulo do setor correspondente à região sudeste é... Região sudeste está igual a 36%. Então, o gráfico de setor, né, vai ser esse gráfico aqui, né? E aqui a gente vai ter um setor circular, né? Dependendo da quantidade. Então, ele fala que aqui é 36%. Lembrando que é uma circunferência, o 100%, né? 100% vai ser igual a quantos graus? Vai ser igual a 360 graus. Então, por quê? É isso tudo aqui. Como o setor sudeste é 36%, né? São 36%, então eu não sei, a gente vai ver aqui que é x. Então, fazendo essa conta, eu tenho que x, né? Vou simplificar. Aqui é uma regra de 3, tá? Simples, a gente multiplica cruzado. Então, eu vou ter aqui, posso cortar esse zero com esse zero aqui, né? Aqui 360 graus. Corto o zero com zero, eu vou ter 36 vezes 36, eu vou ter que, deixa eu pegar a calculadora aqui, 36 vezes 36 vai dar 1000, opa, já ia botar outra cor, 1296, tá bom? Dividido por 10, multipliquei cruzado, ó, x vezes 10, vai ficar 10x, 36 vezes 36 vai dar 1296. Então, eu tenho que x dividido 1296 por 10, eu vou ter o quê? 129,6. Ó, medida aproximada. 129,6 graus é bem próximo de quê? De 130 graus. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos resolver agora a questão 65. E a questão 65 fala o seguinte: se seja ABC um triângulo retângulo, ABC, retângulo em A, né? Aqui está o nosso retângulo em A, conforme a figura. Se D está em AC e se... Aqui, ó, saiu errado. Deixa eu ver aqui rapidinho qual é essa questão. Deixa eu ver aqui qual é o valor. É a questão 65. Já coloco aí o valor correto. É 10 vezes 2. Se BC... Deixa eu botar aqui. Esqueci de corrigir. BC é igual a 10 raiz de 2 centímetros. BC, já estava aqui, né? Nem precisava. Igual a 10 raiz de 2 centímetros. Então, DC é igual, né? Então, a gente tem aqui um triângulo, né? Temos três triângulos, na verdade, né? Temos o triângulo ABC, o triângulo BDC e o triângulo ABD, né? Sendo que o ABC e o ABD, eles são retângulos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 90, aqui 60. Então, para dar 180 aqui, esse triângulo tem que ter o quê? Tem que ter 30 graus, certo?
Soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. E aí, a gente tem outra coisa, outro detalhe aqui, ó. Aqui para 180 eu tenho 120, né? Isso aqui você tem que saber, né? 120, isso aqui é 120, aqui vai ser 30, 150 para 180, aqui também é 30 graus. Então, ó, veja que aqui é 30, aqui é 30. Então, esse triângulo aqui, ó, BDC, ele é o que? Isósceles. Os lados BD e DC são iguais. Então, veja o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou calcular esse lado aqui, esse lado BA. Vou calcular o lado BA. O lado BA, eu posso considerar que ele é o cosseno de 60. Olha só, cosseno de 60 graus. Ó. Cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus, no caso desse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual ao quê? Ao lado BA, né? Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 10 raiz de 2. Tá? Então, o meu lado BA vai ser igual ao quê? Cosseno de 60, BA dividido por 10 raiz de 2, vai ser igual ao cosseno de 60, que o cosseno de 60 vale meio. Né? Cosseno de 60 vale meio. Então, eu vou ter que BA vai valer 10 raiz de 2 vezes 1, 10 raiz de 2 dividido por 2, eu vou ter que BA vale 5 raiz de 2. Então, eu tenho que isso aqui vale 5 raiz de 2. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso calcular o lado BD. Por quê? Encontrando o lado BD, eu encontro o lado DC, já que eles são iguais. E como é que eu faço? Eu calculo agora, o lado BD vai ser a hipotenusa desse triângulo ABD. Então, o lado BD vai ser a hipotenusa do triângulo ABD. Tá? E eu posso calcular o cosseno de 30. Então, eu tenho que o cosseno de 30 graus vai ser igual, ó, o cosseno, o cateto adjacente, 5 raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que é BD. BD. O cosseno de 30 vale quanto? O cosseno de 30 vale raiz de 3 dividido por 2. Né? Eu tenho que 5 raiz de 2 dividido por BD. Tá. Botei aqui na frente, não estou vendo nem o que eu estou fazendo aqui. Tá. Então, agora é só fazer essa multiplicação cruzada aí. Eu vou fazer, ó, multiplicar para cá e vou multiplicar para cá. Eu vou ter BD igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Né? Agora eu vou racionalizar. Eu vou ter que BD vai ser igual a 10 raiz de 2, né? Multiplicado por raiz de 3 vezes raiz de 3. Racionalização isso aqui, tá? Então, eu vou ter BD igual a 10 raiz de 6 dividido por 3. Lembrando que BD é igual a DC, então eu tenho que a minha resposta é o quê? 10 raiz de 6 dividido por 3. A resposta certa é a letra D. Vamos resolver agora a questão 66. E a questão 66 fala o seguinte: dado o sistema, o valor que não satisfaz, um desses valores aqui não satisfaz o sistema. Então, vamos calcular as inequações aqui, né? Vou fazer aqui. A primeira, a gente tem ali 3 menos 2x menor ou igual a 2. Lembrando que é importante a gente fazer, a gente faz calculando a raiz, né? Vamos fazer assim, ó, 3 menos 2x igual a 2, para a gente calcular a raiz.
E a gente vai ter o seguinte, ó, menos 2x igual a 2 menos 3, x, daqui vai dar menos 1 sobre menos 2 vai dar meio. Então, uma das raízes é meio. Vamos calcular agora a segunda raiz. A gente vai ter x menos 5 igual a 1 menos x. Eu jogo x para lá, vou ficar com 2x. Eu joguei para cá, jogo o menos 5 para cá, vou ficar com 5 mais 1. E aí eu tenho que 2x igual a 6. Então, x é igual a 3. Então, essa aqui são as duas raízes, né? E a gente pode entender que tirar um intervalo. Como é que a gente vai tirar um intervalo? A gente pode repetir dessa maneira aqui, ó, o valor 3, a inequação 2x. E agora a gente faz aqui com o sinal, tá? Eu vou ter... Eu poderia fazer direto, sem fazer a equação aqui, sem tirar a raiz e já entender direto. Fiz assim, que às vezes fica melhor, principalmente quando for equação de segundo grau, fica mais fácil de visualizar, né? Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2x menor ou igual a 2 menos 3. Eu tenho que menos 2x menor ou igual a menos 1. E agora eu tenho que multiplicar por menos 1, né? Então, não se esqueça que quando a gente faz essa multiplicação, vou escrever de vermelho aqui agora, a gente vai inverter, né, os sinais e inverte também para vai ser maior ou igual a 1. Né? Então, a resposta vai ser x maior ou igual a meio. E quando a gente faz lá a segunda, vou fazer aqui de novo, mexer aqui no papel. Fazer aqui a segunda, vou ter x menos 5 menor que 1 menos x. Eu passo para lá, vou ter 2x. Passo para cá, vou ter 6. Então, x é menor do que 3. Presta atenção aqui agora como é que ficaria isso no gráfico. Vou jogar no gráfico, que é no programa GeoGebra, que você consegue entender melhor. Olha só. Joguei para cá. E agora veja aqui, ó. Eu tenho a reta 1, né? Que passa aqui, ó, tem raiz meio, tá vendo? Ela é contínua. E tenho a da equação 2, que vai passar aqui na reta 2. E o que ele fala quando a gente calcula lá a inequação? Que é o quê? Menor do que 3, menor ou igual a 3, né? E maior do que meio. Aí ele te dá lá 4 opções, né? A, B, C e D, com raízes quadradas, para você dizer qual não satisfaz o sistema. Então tem que ser a raiz, um valor que não esteja aqui entre meio e entre 3. E aí fica fácil. A primeira lá, raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Ele está dentro, ele estaria aqui, ó. Vou aumentar aqui para você ver, ó. Ele estaria mais ou menos aqui, né? 1,41, né? O raiz de 3, a letra B é raiz de 3. Raiz de 3 é 1,73. Onde ele estaria? Aqui, ó, também está dentro. Ele quer um que não satisfaça, tá? A gente passa por raiz de 5, é aproximadamente 2,24. Ele estaria mais ou menos aqui, ó, também está dentro do nosso intervalo, tá bom? E, por último, a raiz de 10, que é 3,16, ó, como ele fala que é menor para cá, ó, que raiz de 3, que 3, então 3,16, que é aproximadamente a raiz de 10, vai estar fora desse intervalo. Então, a resposta certa, né, é a letra D. Voltando para cá, para o exercício, a gente vai ver, a gente pode fazer um intervalo, né, que x, né, no caso, é o que? Ó, é maior, né, maior, o que a gente viu lá, né, que meio e menor do que 3. Esse aqui é o nosso intervalo. Qual é a resposta certa? Como eu falei,
raiz de 2, 1,41, raiz de 3, 1,73, raiz de 5, 2,24 e raiz de 10, 3,16 seria o único que está fora do intervalo, porém não satisfaz, né, com isso, né, concluo que raiz de 10 não satisfaz o sistema. Vamos resolver agora a questão 67. E a questão 67 fala o seguinte: sendo I a unidade imaginária, o valor de I, né, esse valor dessa expressão é quanto? Então, dois detalhes aqui que a gente precisa lembrar, né? A gente vai começar a multiplicação aqui, ó, de dentro para fora, e depois o resultado por esse, depois o resultado por esse, e até o final. É importante a gente lembrar essa tabelinha aqui, ó. Se você não lembra, I igual a 0 é igual a 1, né? I elevado a 1 é igual a I. I elevado ao quadrado é igual a menos 1. I elevado ao cubo é igual a menos I. Importante a gente lembrar isso aqui. Agora vamos resolver. Vamos resolver aqui. Eu vou repetir até aqui. Quando chegar aqui, eu faço a multiplicação. Tá? Então vamos lá. I 1 mais I 1 mais, agora eu vou multiplicar, ó, I vezes 1, I mais I ao quadrado, né? E aí fecho. E agora eu vou escrevendo lá, né? De novo, mesma coisa, ó. I 1 mais I vezes 1, I mais I vezes I, ó. I vezes 1, I vezes I ao quadrado mais I ao cubo, né? Agora eu posso resolver esse aqui de dentro para simplificar, para eu não ficar com muita coisa, né? Então vamos lá. I 1 mais I aí mesmo. I ao quadrado é menos 1. Ó, I ao quadrado é menos 1. Então eu posso ficar aqui, ó, com o menos 1, né? Mais I ao cubo é o quê? Menos I. Então eu posso botar aqui menos I. Então eu vou repetir. Eu tenho, ó, 1 menos 1, 0, né? Mais, olha aqui, mais com menos vai dar menos, I menos I vai dar 0. Então, I vezes 0 vai ser 0, I vezes 0, então a resposta é a letra A, 0. Vamos resolver agora a questão 68. E a questão 68 fala o seguinte: seja a função definida em reais, f de x igual a kx menos 1. Aqui saiu um erro de digitação. Deixa eu colocar aqui certinho. É elevado ao quadrado e não vezes 2, né? Você dá uma olhadinha na prova, você vai ver isso, né? Elevado ao quadrado menos 18 com k pertencente aos reais para que seu gráfico seja uma parábola cuja coordenada do vértice seja o valor mínimo da função, é necessário que... para ser o valor mínimo, né, a gente tem que ter a concavidade voltada para cima, né? Aqui a gente vai ter o valor mínimo, né, do vértice, né? Mas só tem um detalhe. Aqui a gente nem precisa se preocupar com isso, tá bom? Por quê? Olha aqui um detalhe. Lembrando que a função, né, uma função quadrática, ela é dada por qual expressão? Essa aqui, né? F de x igual a ax ao quadrado, né, mais bx mais c. Se você não tiver esse termo aqui elevado ao quadrado, você não vai ter uma função quadrática, você vai ter uma função linear. Então é importante que esse termo aqui, ó, que ele exista, né? E que a gente não anule o x. O x tem que continuar existindo. Então, o importante aqui, ó, kx, vou pegar só aquele termo ali que está dentro. Olha aqui, o que k não pode ser de maneira alguma, ele não pode ser que ele anula essa questão aqui. Qual o único valor, né, que a gente tem que anularia essa questão? É ele ser igual a 0. Porque se ele for igual a 0,
eu vou ter 0 vezes x, x, menos 1, anulei o x e deixou de ser uma função quadrática, passa a ser uma função linear. Então, como ele não pode ser igual a zero, veja que todas as respostas aqui, ó, k igual a zero, k menor ou igual a zero, k maior ou igual a zero, a única que é diferente de zero é o quê? É a letra D. Então, a resposta certa é a letra D. Vamos resolver agora a questão 69. E a questão 69 fala o seguinte: se as raízes da equação, aí ela fala a equação aí são 2 menos i mn, então o valor de mn, né, m vezes n, é igual a... A gente vai precisar lembrar daí da relação de Girard, tá? Que é essa aqui, ó. Relação, vou escrever toda ela aqui, caso você não lembre, né? Relação de Girard. E ela consiste no seguinte, no caso, a gente está falando aqui de uma equação de terceiro grau, e ela é assim, ó, ax ao cubo, né? Mais bx quadrado, mais cx, mais d igual a zero, né? E a gente tem as seguintes relações, ó. Uma raiz, mais outra raiz, mais outra raiz, vai ser igual, então a soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. Uma outra relação que a gente tem é o produto das somas das raízes, que vai ser R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, vai ser igual a C sobre A. E a gente tem a outra que é o produto das três raízes, que vai ser R1 vezes R2 vezes R3, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos D sobre A. Tá? Então, essas são as relações de Girard para a equação do terceiro grau. Lembrando que ele dá aqui as três, né? Ele dá, ó, 2 menos i, dá m e dá n, e ele quer o produto de m vezes n. A ideal para a gente usar das relações é essa aqui, ó, porque ele vai me dar uma e depois ele já me dá a multiplicação de m vezes n. Então, vamos resolver. Como é que eu faço isso? A primeira raiz eu vou considerar que é essa aqui, 2 menos i. A segunda raiz é m e a terceira raiz, n. Né? E ele diz que é menos d, vamos ver quem é d? D aqui no caso vai ser quem? Ó? É o termo sozinho, ele é 5, então tenho aqui menos 5, né? Dividido por a. O a é 3 dividido por 2. Né? Então eu tenho aqui, continuando a resolução, eu vou manter 2 menos i, m, aqui multiplicando, tá? M vezes n, m vezes n, aqui divisão de fração, isso aqui vai subir multiplicando, então eu vou ter menos vezes menos 5 vai ser 5, vezes 2, 10, 10 dividido por 3. Né? Agora eu jogo isso para cá dividindo e depois eu faço, eu multiplico em cima e embaixo. Né? Ó, vou ter 10 dividido por 3 vezes, né? Vou botar tudo aqui para você não confundir. 2 menos i. Agora eu vou multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo. Tá, de outra coisa aqui para você entender. 2 mais i, em cima 2 mais i. Agora a gente faz a multiplicação. Eu tenho que m vezes n vai ser igual a... Não vou multiplicar, não, vou botar aqui, que de repente no final fica mais fácil para fatorar. Né? Dividido por 3, aqui eu vou ter o quê? 4, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 menos i ao quadrado. Né? Vou puxar mais um pouquinho para cá. Eu vou ter então que m vezes n vai ser igual a 10
dividido por 3, né? 2 mais i. E aqui eu vou ter o quê, ó? I ao quadrado é quanto? Ó? 4. I ao quadrado é menos 1. Vezes menos 1 vai ter o quê? Mais 1. Olha aqui que detalhe, ó. 4 mais 1, 5. 10 dividido por 5, eu tenho que aqui vale 2, certo? Então, eu vou ter aqui m vezes n vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 2 vezes i. Então, eu vou ter 4 mais 2i dividido por 3. Tem essa resposta aí, 4 mais 2i dividido por 3 é a letra B. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos resolver agora a questão 70, e a questão 70 fala o seguinte: seja z um número complexo tal que z igual a x mais 2xi dividido por 1 menos i, o valor de x para o qual z seja um número real está contido no intervalo. Então, uma ideia aqui é a gente tentar eliminar, né, a parte imaginária do número. Então, vamos pensar aqui, ó. Z, né, é igual a x mais 2xi dividido por 1 menos i. Vamos tirar esse... Vou multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né, fazer essa jogadinha, né, aqui para a gente eliminar aqui o imaginário do denominador, né? Vamos fazer aqui, ó, z, e agora a gente vai multiplicar, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. Então, x vezes 1 vai dar x, x vezes i vai dar xi, né? E agora esse, né, vezes esse, mais 2xi, né? Agora esse vezes esse vai dar o quê? Mais 2xi quadrado. Dividido por, que a gente sabe que vai dar 1 ao quadrado, né? Menos i ao quadrado. Então, vamos fazer as reduções ali. Então, vou ter, ó, x é x, né? Xi mais 2xi, eu vou ter mais 3xi. E aqui eu tenho que i ao quadrado. Só que i ao quadrado eu sei que é menos 1. Então, eu vou ter o quê? Menos, né? 2x vezes menos 1, menos 2x. Dividido pelo quê? Ó? Aqui também é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1, mais 1, 2. Então, dividido por 2. Né? E aí a gente continua agora aqui, fazendo as reduções ali. Ó. Z. Ó, eu tenho x menos x, eu vou ter o quê? Então, vou ter menos x. Né? X menos 2x menos x mais 3xi dividido por 2. O que eu posso fazer aqui agora? Ó? Z, vou separar a parte real, menos x dividido por 2, mais 3x, aqui a parte imaginária, dividido por 2. Agora, o que eu tenho o que tem que acontecer aqui para isso aqui virar um número real? O x aqui, ó, tem que ser o quê? O x tem que ser igual a 0. E quando a gente olha para as respostas aqui, o único que tem um intervalo contendo 0, qual é? Ó, vou começar até ao contrário. Aqui, ele é menor, né, que menos 2 e maior que menos 1. Então, não engloba 0. Aqui ele é menor só se fosse... Né, se aqui o intervalo tivesse fechado, então ele englobaria. Aqui também o intervalo está aberto, então não entra o 0. Somente está fechado nesse intervalo aqui. Então, onde o valor de x para qual z seja um número real, lembrando que a gente tem que eliminar aqui a parte imaginária,
para eliminar a parte imaginária, o x tem que ser igual a zero. Então, o único intervalo que nos dá essa oportunidade é a letra A. Vamos resolver agora a questão 71. E a questão 71 fala o seguinte: seja os pontos A e B e as retas R, y igual a x mais 3, e S igual S, y igual a menos x mais 5. Se A pertence à reta R e tem abscissa menos 2, e se B pertence a S e tem ordenada 5, então o coeficiente angular da reta que passa por A e B é... Então vamos escrever aqui as retas e os respectivos pontos, né? Então a reta S, né? A reta R é igual a Y igual a x mais 3. Veja que ele fala aqui que o ponto A pertence à reta R. Pertence à reta R. Então vamos colocar aqui, ó. O ponto A pertence à reta R. E ele fala o seguinte, ó. R e tem a abscissa. A abscissa a gente sabe que é o x, né? 2. E a gente não sabe qual é a ordenada. Já a reta S, ela vai ter aqui, ó, y igual a menos x mais 5, né? Então a gente tem ali menos x mais 5. E ele fala que o ponto B, né, pertence à reta S e tem ordenada o quê? Tem ordenada 5. Então a gente não sabe quem é a abscissa, mas sabe quem é a ordenada. Então, como a gente tem a reta e tem os pontos, a gente pode fazer a transformação. A gente pode encontrar, né, substituir e encontrar a ordenada, no caso aqui da reta R. Então, vamos substituir aqui, ó, o menos 2, a gente vai substituir aonde? Aqui no x. E a gente vai encontrar o y. Então, vamos lá. Y é igual a menos 2 mais 3. Então, y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Y vai ser igual a 1. Então, agora a gente sabe que o ponto A é o quê? Menos 2 e 1. E a gente pode partir também agora para a gente encontrar, no caso, a abscissa, porque a gente tem a ordenada. Então, eu tenho aqui, ó, nesse caso, ó, eu vou substituir o 5 aqui no y e eu vou encontrar o x. Então, vamos lá. 5, né? Menos x mais 5. Né? Então, eu passo aqui, ó, o x para cá, vou ficar com mais x, 5 menos 5. Eu vou ter, então, que o x vale 0. Então, o meu ângulo, o meu ponto B vai ser o quê? 0 e 5. Agora, se a gente recorrer lá à equação da reta, para quem não lembra, ela é como? Y igual a AX mais B. Coeficiente angular e coeficiente linear. Né? E ele está querendo saber o quê? Ó? Então, o coeficiente angular que passa pela... Então, o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Então, a gente tem os pontos A e B e a gente vai querer descobrir a reta que passa por esses dois pontos. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou passar aqui para o GeoGebra, que eu acho que vai ficar interessante essa explicação dessa questão. Eu vou lançar aqui as duas retas, olha só. Eu vou lançar aqui y, né, igual a x mais 3, e ali eu tenho uma reta. E agora eu vou lançar outra reta, y, que é a reta S, né? Y igual a menos x mais 5. E agora eu tenho as duas retas. Né? Então, eu tenho a reta R, que é essa aqui, y mais
mais 3, essa aqui, ó, e tenho a reta S. Eu vou diminuir aqui, deixa eu tirar isso aqui. Eu vou diminuir aqui e aqui eu vou trocar de cor para ficar melhor. Vou botar aqui uma cor azul, né? Então a reta S é a reta azul. Tá bom? Agora a gente vai marcar os pontos. A gente tem 2 pontos. O ponto A está sobre a reta R. Então vamos lá. É menos 2, olha aqui, menos 2 e 1. Deixa eu ver aqui. Menos 2, tá vendo aqui, ó? Menos 2 e 1 é o ponto A lá. Menos 2 e 1. E o ponto B, qual é? É 0, 0 e 5. Aqui, ó. 0 e 5. E a gente quer descobrir agora a equação de qual reta? Dessa reta aqui, ó. Ó. E aí a gente quer descobrir o quê? O coeficiente angular. Veja que ele já deu a reta aqui pra gente, ó. Menos 2x mais 5, mais y igual a 5. Se eu posso escrever... Deixa eu colocar essa reta de outra cor aqui. Vou colocar com verde. Né? Fica melhor. Fica melhor. Então a gente tem aqui, ó. Aí aqui ele já deu a equação da reta. E a gente já pode até encontrar o coeficiente angular. Olha só, o y está aqui, a gente vai jogar esse menos 2x para cá. Vai ficar 2x mais 5. Seria a equação da reta. Qual seria o coeficiente angular? 2. Agora a gente vai fazer aqui no papel para confirmar o que a gente está falando. Entenderam? Programinha, ó, GeoGebra. Baixa ele aí, vai te ajudar bastante para resolver questões, entender. Você faz o gráfico rapidinho e consegue analisar bem. Tá? Vamos voltar lá para o papel agora. Voltando para o papel. Então a gente viu lá que os 2 pontos estão nessa nova reta. A gente vai calcular a equação da reta com 2 pontos. Né? Então como é que a gente vai fazer? Basta, é tranquilo, né? É só substituir. Primeiro vamos no ponto A. O ponto A é menos 2,1. Tá? Então vamos substituir. Ó, 1, aqui substituir aqui no y, igual a A menos 2, né? Mais B. Essa é a primeira aqui. Então a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar aqui menos 2A mais B é igual a 1. Né? Menos 2A mais B é igual a 1. E a gente vai encontrar agora o ponto B. Depois a gente vai fazer um sistema e calcula e encontra a equação da reta. No ponto B, 0, 5, né? Eu vou ter 5 aqui no y, 5 aqui no y e 0 do x. Eu vou ter A vezes 0 mais B. Então, eu tenho que B vale 5. Então, o meu coeficiente linear vale 5, mas não é o que eu quero o coeficiente angular. Então, eu tenho aqui, ó, vou substituir esse B aqui, ó, nessa primeira equação. Então, eu tenho aqui menos 2A mais 5 é igual a 1. Então, eu tenho aqui menos 2A mais 5 é igual a 1. Escrevi a mesma coisa de novo. Agora vamos lá. Menos 2A igual a 1 menos 5. Eu vou ter o quê? Que menos 2A é igual a menos 4. Eu tenho que A vale o quê? Vale 2. A é igual a 2. Né? Resposta certa, então, é a letra C. Vamos escrever a equação da reta que a gente estava procurando? A gente sabe que a equação é y, ax mais b. Eu sei o valor de A, que vale 2, 2x, e sei o valor de B. Lembra que eu falei que lá o próprio programa dava a equação da reta? Que eu posso escrever também assim, vou escrever conforme está lá, ó. Menos 2x mais y igual a 5, conforme está lá. Porque ele coloca o x e o y de um lado e os valores do outro, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, voltando, só para você ver, aqui, ó, menos 2x mais y
igual a 5. Então, o próprio programa te dá. Então, ele serve para te balizar, para te dar, para te mostrar se você está no caminho certo. Muitas das vezes, para você analisar os gráficos. Aqui você trabalha com função quadrática, com geometria plana, geometria espacial. Bom, muito interessante, é de graça isso aí. Não ganho nada fazendo propaganda, só estou querendo ajudar com mais um material para você poder estudar. Vamos resolver agora a questão 72. A questão 72 fala o seguinte: sejam MN dois poliedros convexos tais que M tem 18 arestas, 8 vértices e M faces, e N tem 20 arestas, 10 vértices e N face. Então é correto afirmar que. A gente vai precisar lembrar aqui da relação, né? Relação de Euler. Quem lembra aí? Relação de Euler. Relação de Euler vai ser V menos, né? A mais F igual a 2. O que a gente precisa saber aqui? O poliedro M. Então, o poliedro M, ele possui 18 arestas, 8 vértices e M faces. Já o poliedro N, ele possui 20 arestas, né? 10 vértices e N faces. Ele quer saber a relação entre M e N aqui. Vamos escrever o poliedro M. Então, ele tem 8 vértices, né? Menos 18 arestas, mais M faces, igual a 2. Já o poliedro N, ele tem, eu esqueci de botar 10 vértices, tem 10 vértices, né? 20 arestas, mais N igual a 2. Então, lógico, né, que a gente sabe que 2 é igual a 2. Né? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então, agora vamos escrever 8 menos 18 mais M igual a 10 menos 20 mais N. Então, eu tenho aqui 8 menos 18, eu tenho aqui menos 10 mais M igual a menos 10 mais N. Né? Então, 10 aqui eu posso cortar com 10. Por que eu posso cortar? Mais, menos 10, mais 10, mais N. Eu tenho que, isso aqui eu corto, vai dar 0. Eu tenho que M é igual a quê? M é igual a N. Isso me dá a resposta letra A.